Hello guys! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as formas negativa e interrogativa do Simple Present Tense. Antes de continuar, vamos revisar uma pequena parte da forma afirmativa do Simple Present. Para a aula toda, clica no link ali em cima que você pode assistir. Uma frase na forma afirmativa ela é composta por sujeito, verbo e objeto. Veja, they eat beans every day. Eu tenho they como sujeito, eat como verbo, beans every day como o objeto. Uma outra frase. Tommy drinks strong coffee. Tommy é o sujeito, veja, ele é masculino, então ele é a terceira pessoa do singular. Eu tenho o verbo drinks, veja, ele partiu do verbo to drink, então porque eu tenho a terceira pessoa do singular, eu precisei conjugar, então ficou drinks. Strong coffee é o objeto. Então, se eu posso afirmar uma coisa no Simple Present, eu também posso negar. Para isso, eu vou utilizar os verbos auxiliares do e does. Só para lembrar, do e does, nesse caso, ele não vai ter tradução, então não adianta procurar no Google. Eu uso do, does, mais a palavra negativa, not. Regrinha do uso dos auxiliares. Do, eu uso com primeira e segunda pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Does, eu uso apenas com a terceira pessoa do singular. Tem uma aula completa aqui no meu canal. Clica no link e você vai conhecer um pouco mais sobre os sujeitos da frase. Usando o auxiliar do. Numa frase afirmativa, eu tenho dessa seguinte forma. I like watermelon. Eu gosto de melancia. Se eu quero dizer que eu não gosto de melancia, eu vou escrever assim. I do not like watermelon. Nisso eu tenho o sujeito, I, do not, que é o auxiliar mais a palavra negativa, like, que é o verbo, e watermelon, que é o objeto. Eu não posso ter uma frase, construir uma frase sem o meu verbo. Eu não posso ter uma frase I do not watermelon. Em português ficaria mais ou menos eu não melancia, tá? Então você pode observar que este like da forma negativa é igual ao like da forma afirmativa. Não vai mudar a escrita. Isso porque, quando eu faço uma frase na forma negativa, eu simplesmente vou pegar o sujeito, o verbo, separar eles e colocar o do not no meio. Poderia ser You like watermelon. You don't like watermelon. Para usar o verbo auxiliar does na forma negativa, você precisa ter um pouco mais de cuidado. Veja só, quando eu afirmo uma frase, eu tenho She likes lemon juice. Ela gosta de suco de limão. Esse likes, ele vem do verbo to like. Precisou ser conjugado porque she é terceira pessoa do singular. Então, a gente acrescentou o S. Se eu quero dizer que ela não gosta de suco de limão, eu vou escrever da seguinte forma. She does not like lemon juice. Eu tenho, então, o sujeito, she. Eu tenho does not, que é a negativa. Esse does eu vou utilizar porque she é terceira pessoa do singular. Então, para as terceiras pessoas do singular, eu sempre uso o auxiliar does. Aí eu tenho o verbo like. Veja que ele está diferente da forma afirmativa. Agora, ele não tem o S. Ele não precisou ser conjugado porque o does já fez isso. Então, na forma negativa, quando eu coloco o does, o verbo ele não precisa ser conjugado na terceira pessoa do singular. Outra coisa é que o do not pode apresentar a forma contraída don't. Veja alguns exemplos de frases na forma negativa com o do. I do not work on Saturdays. Julie and I don't study every afternoon. Carlos and Fábio don't like watching horror movies. O does not também apresenta uma forma contraída que é doesn't. Alguns exemplos da forma negativa usando does not.
Sabrina does not drink coffee. Mike doesn't like playing cards. Então, se eu posso afirmar e se eu posso negar alguma coisa na forma do simple present, eu também posso perguntar utilizando o simple present. Só que tem um detalhe. Quando nós brasileiros vamos fazer uma pergunta, a gente usa a entonação. Por exemplo, você gosta de cachorros? Veja, eu fiz uma pergunta, você entende que eu fiz uma pergunta pela minha entonação. Para o americano, para o falante de inglês, a gente precisa avisar que vai fazer uma pergunta, porque eles não utilizam a entonação. E para avisar que a gente vai fazer uma pergunta, nós vamos usar os auxiliares do e does. Só que agora eles vão aparecer no início da frase. Eles que vão dar aquele, opa, é uma pergunta. Lembre-se sempre da regrinha do e does. Do primeira e segunda pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural e does usado para terceira pessoa do singular. Como fazer uma pergunta utilizando o auxiliar do? Primeiro a gente vê como fica a forma afirmativa. You like watermelon. Você gosta de melancia. Agora eu vou perguntar se essa pessoa gosta de melancia. Do you like watermelon? Veja que eu dei uma entonação, mas isso é próprio do brasileiro, tá? Mas, para fazer a pergunta, eu precisei anunciar, colocando o do no início da frase. Então, eu tenho o auxiliar do, dizendo que vai ser uma pergunta, seguido pelo sujeito, you, logo depois a gente tem o verbo, e depois nós temos o objeto da oração. Se você perceber bem a diferença entre a frase afirmativa e a frase interrogativa, foi que eu apenas coloquei o do no início e aí um ponto de interrogação no final. Mas se for pela oralidade, a gente não vê o ponto de interrogação, eu anunciei a pergunta colocando o do no início. Perguntando com o verbo auxiliar does. Primeiro vamos ver como é que fica a frase na forma afirmativa. She likes lemon juice. Veja, eu tenho she, que é a terceira pessoa do singular, então eu preciso conjugar o verbo de acordo. O verbo é to like, conjugando na terceira pessoa do singular, fica likes. Agora, para perguntar, does she like lemon juice? Veja, coloquei o does no início, anunciando que era uma pergunta. Por que eu usei o does? Porque eu tenho she, e she é a terceira pessoa do singular. Eu fico falando sempre isso porque você precisa memorizar quem são as terceiras pessoas do singular. Então, usei does porque eu tenho she. Aí eu tenho like. Veja, o like, ele está diferente do likes da forma afirmativa. Por quê? Porque eu não preciso conjugar esse verbo uma vez que eu já coloquei o does. Na forma interrogativa, nós não temos os verbos auxiliares contraídos. Então, vamos ver alguns exemplos de frases na forma interrogativa com o auxiliar do. Do you work on Saturdays? Do Julie and Lucas study every afternoon? Do Carlos and Fabio like watching horror movies? Exemplos com o auxiliar does. Does Sabrina drink coffee? Does Mike like playing cards? Does he have a dog? Veja, em todos a gente faz o anúncio de que vai ser uma pergunta colocando o auxiliar no final da frase. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre a forma negativa e interrogativa do Simple Present. Lembra, você pode assistir também a aula que fala sobre a forma afirmativa do Simple Present e também a aula que fala sobre os sujeitos da oração. Até a próxima!